tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de setembro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2431, tem 6 páginas, 50 elogios e 11 máximos. O tema é retroego antiproexológico. A especialidade é seriexologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o nosso veterano professor Félix, que está aí hoje muito bem assessorado. Agora, definição. O retroego antiproexológico é a manifestação não evolutiva da consciência intermissivista, homem ou mulher, regredida ao ego anterior de vida passada, já defasado, atuando de modo incompatível com as diretrizes da proex autodeterminada para a atual ressoma. A pensenidade da desconfiança, a pensenidade religiosa, a pensenidade dominada pelo instinto, a pensenidade carregada no sem, a predileção consciente por atividades não evolutivas, a prioridade dada ao apelo emocional, o entendimento sem dificuldade das ideias de pauta da conscienciologia, mas de teática deficiente, a oscilação entre as posturas do retroego e a insegurança da fase aquisitiva da proex, a autonomia recém-conquistada na vida intrafísica, alavancando a soberba de outrora. Eu quero ler, que eu li apenas algumas linhas, tem mais de 20 linhas, vale a pena ver a fatologia. A falta da autovivência do estado vibracional profilático, o parafato das consciex, antigas companhias à época do retroego, reconhecerem o antigo companheiro. O papel de consciência atratora das consciex constituídas de ex-liderados, ex-companheiros e ex-vítimas. O pseudo-bem-estar sentido com a finalização dos amigos de vidas passadas. Agora nós temos aí, na argumentologia, o tópico do antagonismo. Na fase podem ocorrer 2 forças inconscienciais passíveis de se tornarem antagônicas. Depois tem o processo aqui, o outro tópico da taxologia, que em tese praticamente qualquer manifestação da consciência intermissivista pode catalisar o ressurgimento do retroego antiproexológico. Então ele dá 10 exemplos. Depois tem a tópico do solilóquio, que a autorreflexão deve levantar algumas questões a serem quantificadas e qualificadas como 8, que ele sugere aqui, para aprofundamento. E depois tem o tópico do realinhamento da proex para ser efetivo, deve contemplar opções otimizadoras, é exemplo de 4 que ele apresenta. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Antepassado de si mesmo, lastro subhumano, megatrafar anti-max proex, mesmex e síndrome da abstinência da baratosfera. Frase enfática. A frase enfática dele parece que está perfeitinha essa. A consciência intermissivista potencializa o complexo através da autopesquisa profunda e sincera, sob o retroego antiproexológico, verdadeira eminência parda a ser desvendada e controlada. Você já identificou traços do próprio retroego antiproexológico? Qual predomina na automanifestação atual? O ego antigo ou o neo-ego? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega-análise com João Paulo, nós temos 20 itens. Desvio, anticosmoética, pseudo-bem-estar, incomplexo, melex. Anacronismo, regressismo, autocorrupção, mediocrização, maturidade, vaidade, irracionalidade, retropensenidade, neofobia, teimosia, egologia, intrafisicologia, ressexologia, psicossomatologia e seriexologia. Agora, o verbete aqui do dicionário é paranomatologia. O argumento é omni-onomatológico, quer dizer, processo de nome, somente nomes próprios. Então, nós mostramos aí o que é a onomástica, e agora a gente dá
exemplos que vale a pena vocês lerem. Pode rir quando vocês lerem, não faz mal rir, não. E tem nome que realmente é hilário. No complemento e no adendo, eu recomendo ler os 10 nomes de cada um aí, que às vezes vocês até já conheceram alguém com esses nomes que nós estamos falando. Eu já vi gente com nome aí, tem nome desse aí que eu conheci. Agora aqui, os questionamentos. Ultimamente estou com muitas dúvidas sobre minha carreira profissional. Tenho 38 anos, sou professor de educação física e tenho uma empresa do ramo de esportes e lazer há 9 anos. Através dela consigo retirar o meu sustento, mas não consigo retirar a economia suficiente para fazer o pé de meia. Exemplo, comprar um imóvel, fazer curso da Conscienciologia, arrumar um vestuário, etc. Recentemente venho pensando em fazer o curso de medicina na Argentina, UBA, Universidade de Buenos Aires, para ter uma profissão mais assistencial e também mais bem remunerada. Poderia comentar e sugerir alguma reflexão? Olha, aí você está num período que ainda pode fazer isso. Se esperar mais, vai criar problema, já está com 38 anos. Agora, todo mundo está vivendo 100 anos, de modo que é uma coisa para se pensar. Pode ser, por que não? Agora, veja bem como é que fica aí a situação, porque os próximos 6 anos de medicina vão dar trabalho. Você tem que ver como é que fica. Não, 6 anos para a parte básica, porque até lá ele aprendeu alguma coisa. Sou projetor, tenho material anotado e continuo registrando fatos. Gostaria de lançar um livro sobre minhas experiências fora do corpo, da forma que foi feita em projeções da consciência. O que o senhor acha? Olha, se você tem alguma coisa que você pode esclarecer os leitores sobre os processos do parapsiquismo, vale a pena. Se o negócio é tudo rebarbativo, é perda de tempo. Vê se tem alguma novidade. No manual da TENEPS, diz que a consciência em plenitude sexual ou sexo diário praticarão a TENEPS de meia força. Sim, a maioria hoje, com a vida moderna, é isso, é meia força, não tem jeito. A coisa mais difícil que tem no casal, ou um duplista com o outro, é arranjar horários adequados para as coisas, um com o outro. E outra coisa, sexo só se faz um com o outro, quer dizer. Então é um problemão o negócio de horário e arranjar oportunidade. Como fica a pessoa de meia idade na menopausa com consequente baixo hormonal e menos apetite sexual? Isso acarretará uma desqualificação da sua TENEP? Não. Quase sempre aumenta tudo, porque acaba as bobagens instintuais e aumenta o processo de autodiscernimento. Agora aqui, Alvaro Beethoven, Fatologia, página 8, terceira linha. A oscilação entre as posturas do retroego e a insegurança na fase aquisitiva da proex. Poderia, por favor, ampliar? Desculpe, qual é a linha? Aí, terceira linha, a oscilação entre as posturas do retroego. É fatologia. Fatologia, da parafatologia, né? Não, é fatologia, é o primeiro que tem aí, é nessa primeira parte. O que a gente quis dizer com isso é que o intermissivista, quando chega, para ele as ideias entram redondo, ele acha tudo coerente, tudo ok, era isso mesmo que ele buscava, as coisas começam a se fechar, tem sinalética, tem amparo, tem tudo. O que acontece é que é sempre o cotejo entre as habilidades que ele já auferiu, o que ele faz com o pé nas costas e também os trafares dele, né? Principalmente o orgulho, a soberba, que torna ele poderoso. Então, são as ideias de ponta, são mais avançadas, mas é o jeitão antigo. Então, ele fica nessa oscilação, ele vai e volta, e não é muito difícil você encontrar pessoas dentro da Conscienciologia que têm isso, né? Tem esse processo de que, ao mesmo tempo, trabalha com ideias de ponta, mas, ao mesmo tempo, tem processo de orgulho, de soberba, de ego, e assim vai. Mas é por isso que nós estamos aqui. Agora, ainda em Fatologia, página 9, segunda linha, na outra parte. Os contrafluxos evidenciando os desafios da proex, óbvios para a maioria, menos para a própria pessoa.
Como posso diferenciar se os acontecimentos são para desviar a PROEX ou simplesmente dificuldades normais, tendo em vista que tudo se exige uma dose de esforço? Esse é outra dificuldade que a gente vê na maioria das pessoas. É como se fala, né? O óbvio é o mais difícil de se enxergar. Nós temos dificuldade de enxergar muitas vezes porque a gente, seja por autocorrupção, seja porque a gente está precisando reciclar, a gente só começa a enxergar depois que recicla. Muitas vezes nós procuramos tirar o corpo fora no sentido de que a gente busca a interpretação onde nós estamos inocentes. O mal é externo. Então, aconteceu alguma coisa? Não, é porque eu estou matriculado num curso aí de ponta, seja um SCP-2, seja lá o que for. E eu não tenho nada a ver com isso, na verdade, são os assediadores. Então, a pessoa se exclui, né, e não enxerga que, na verdade, é alguma atitude, alguma coisa dela que ela precisa reciclar, algum processo anticosmoético que ele precisa urgentemente virar, senão vai dar na cabeça, como dá. Aí acontecem os contrafluxos. Na binomiologia, página 10, poderia exemplificar o binômio bônus momentâneo, ônus duradouro? Ok. Porque o que acontece? A maior dificuldade que a gente vê é que, primeiro, eu acho que a maioria de nós está entrando em contato com as ideias de conscienciologia, assim, praticamente, assim, de primeira vez, veio do curso intermissivo, a gente, vamos dizer assim, entre aspas, foi diplomado no curso intermissivo, né? Mas, quando você chega aqui, tem muita facilidade. E aí, o seu talento de outras vidas está bem presente, você faz tudo com certa tranquilidade, e aí a tentação é muito grande. Ninguém aqui está fazendo apologia ao sofrimento, tá certo? Apenas a gente está dizendo o seguinte, que as coisas são muito fáceis, né? Principalmente nos tempos atuais, tudo é muito fácil, né? O prazer imediato é muito fácil. Então, esse bônus imediato está cada vez mais fácil, né? E a tentação de você realizar alguma coisa, alguma fantasia, algum desejo mais de megalomania, coisa parecida, né? É muito fácil, né? Então, quando você adia o que você veio fazer, o que acontece? Da próxima vez, geralmente é mais difícil, né? Sempre é mais difícil. As condições pelos quais todos os aportes que você recebeu, as condições para reconciliação estão otimizadas para essa existência. Se você despreza, se você esnoba, né, muito provavelmente você vai ter que trabalhar dobrado para conseguir o mesmo resultado. É mais nesse sentido que a gente está querendo dizer aqui. Na fatologia, página 8, sétima linha, autossegurança excessiva, prejudicando a recuperação de cons magnus ou adcons, enquanto antídotos do retroego. Poderia comentar? Sim, pois não. Essa autossegurança é que você, ao recuperar as suas habilidades e todos os trafores que você já traz de outras existências, porque vamos pensar bem, o intermissivista, ele fez jus ao curso intermissivo por várias razões, né? Então, é uma consciência que já tem um determinado nível de lucidez, né? Ele conseguiu cumprir o curso intermissivo, mas traz também no seu bojo vários talentos, né? E esses talentos, quando você coloca em prática aqui nessa dimensão, ele te permite, né? Na verdade, te traz a base para você executar a sua PROEX, que é a subsistência e tudo isso. Só que o problema é que o rolo compressor do intrafísico é muito forte, né? Então, hoje, a mesologia traz um holopensene muito pesado, a tradição, de acordo com a família, e aí você acaba embarcando, né, em outro caminho, você acaba entrando num processo
de alimentação do próprio ego, né? Então, é isso que a gente quis dizer aqui. Na medida que você ganha muita segurança, vem a soberba, vem o ego excessivo, e aí você despreza várias coisas. Porque quem está trabalhando na ponta, com verdades relativas de ponta, na realidade você trabalha no fio da navalha, né? Você tem que ter segurança sim, mas você tem que estar sempre olhando. Vem cá, será que é por aqui? Porque quem está na ponta está desbravando, isso é inevitável, né? Então, muitas vezes, o excesso, eu acredito que o excesso de segurança é prejudicial. Até mesmo, hoje em dia, né, uma das referências aí, que é a revista Época, falando da turma do Eu Me Acho, né? Que é que faz justamente uma crítica da geração em que foi criada com excesso de autoestima, e os pais estão dando tudo para eles se formarem na melhor escola, na melhor faculdade, e aí junta uma coisa com outra, né? É o esforço sem precedentes dos pais para formar os filhos, alimentando em excesso a autoestima da pessoa. E aí eles se acham o máximo, ele não vê limites, né? Ele tem uma segurança assim, que o mundo veio para servir ele. É isso que a gente está vendo. E realmente, volta e meia no noticiário, a gente vê as pessoas, vê os jovens aí fazendo loucuras, né? Porque não vivenciaram o limite. Na verdade, os pais não deram limite, quem dá é a sociedade, né? Então, esse excesso de autoestima é um problema. Até hoje mesmo, o professor Walter estava falando, que em tudo você tem que pensar na dosificação. Tudo é questão de dose. O equilíbrio vem da dose. Você se manter-se equilibrado exige essa dose. Isso é complacência, né? Isso. É porque o que acontece, é aquele contexto, né? A gente está pegando como cobaia a geração atual, né? A geração atual, que eles chamam de geração Y, né? Os pais trabalham fora, né? Pai e mãe trabalham fora, então eles criam os filhos com uma certa culpa de não poder se dedicar mais. E ao mesmo tempo querem a escola top de linha, a faculdade top de linha, então todos os esforços são feitos para isso. E aí elogiam demais o filho e não tem limite. Esse que é o problema, né? Quando tudo é fácil, ninguém falha, né? Todo mundo ganha algum prêmio para... Isso. Se eu ficar lá, você ganha algum prêmio, né? Então, coisas muitas vezes que é dever do filho, os pais elogiam, dão recompensa, então para ele acho que tudo tem que ser troca, né? Isso é muito comum. E aí o que acontece? Quando entra na vida, né, a vida não é assim. E aí muitas vezes o deprime, aí tem síndrome de pânico, tem uma série de coisas. Por quê? Porque ele não prepararam ele para a vida, né? Porque hoje a psicologia mesmo fala, você precisa, o processo de você não ter um desejo atendido, ter uma frustração, faz parte, né, da sua educação, faz parte do desapego. Então, faz parte de você crescer como ser humano mesmo, né? Então, se você não tem essa frustração, essa educação pela frustração, você cria uma pessoa que não está preparada para a vida. É o mimado. Sr. Valdo. Na parafatologia, página 9, 8ª linha, como avaliar o baixo saldo da ficha evolutiva pessoal como prenúncio da MELEX, enquanto ainda somos conscientes? Essa é a dureza, né? Porque se você fizer aí eu recomendo dar uma olhada na argumentologia para ver o saldo do que já foi feito, né? A gente pode pensar pelo viés da assistência, pelo viés da gestação consciencial, pelo viés do quanto que você se atrelou a um grupo evolutivo, né, para crescer junto. Isso é um processo de solilóquio, um processo de reflexão que a pessoa tem que
trazer para si, né? Porque o que acontece? Essa melex anunciada, a pessoa sente aquele, que, sabe, perdeu o bonde, que a saúde foi-se embora, a saúde está indo embora e que você deixou de fazer muita coisa. Isso aí a própria pessoa sente. E aí vem o quê? Vem o carrancismo, né? O mau humor, e vem as lamúrias. Isso é muito claro. Alvério Betógrafo, Pensenologia, página 8, quarta linha. Poderia comentar a pensenidade religiosa? A pensenidade religiosa, a gente colocou aqui porque ela, todos nós passamos pelo processo das religiões. Fez parte da história desse planeta, as religiões, né? E isso está entranhado na paragenética. Então, nós, cito eu como exemplo, né? Quando você começa a fazer os cursos de Conscienciologia e você começa a se questionar determinadas atitudes religiosas, por exemplo, de Jesus Cristo, no primeira reação é um choque. Você diz, como? Como pode questionar uma coisa dessa? Aí isso denota bem o quanto essa pensenidade do intocável, da perfeição, de Jesus, de Virgem Maria, isso está entranhado na gente. Então, aquele primeiro choque de uma coisa inquestionável, né? E aí você vê que isso nos cursos de Conscienciologia a gente vê toda hora. Quando se fala em religião, toca num assunto que é complicado para muita pessoa, né? Nos cursos lá do IPC, por exemplo, vários alunos costumam sair do meio do curso e tudo isso. Então, é difícil sim, mesmo para o intermissivista, é muito difícil. Afinal de contas, se você olhar na história da humanidade, muitos de nós passamos muito tempo em conventos, monastérios. Por quê? Porque era lá que estava o cerne lá do processo da intelectualidade, da escrita, porque a maioria era analfabeto, né? Então, a nossa formação é muito religiosa. Então, não, e a igreja fazia o monopólio da educação para poder dominar tudo e impingir a religião em todo mundo que aparecesse. Quase sempre não tinha outra escola, a não ser da igreja. Sim, muitos lugares foram assim durante séculos. Uma até vergonha total. Até hoje. Até hoje ainda tem. Esse negócio de ter escola, que tem nome, uma escola devia ser proibido pelo governo. Uma escola espírita, uma escola católica, escola protestante, está errado. A escola tem que estudar de tudo, não pode ter racismo, nem ideologia, nem processo de, entende? Etnia nisso. Mas até hoje, por exemplo, no Brasil, ensino de excelência são os colégios religiosos. O São Bento, né, lá no Rio de Janeiro, e assim vai, né? Santo Agostinho, são sempre colégios de ponta. Né? Agora aqui, efeitologia, página 9, poderia abordar os efeitos da pressão mesológica nociva sobre a consciência intermissivista? Sim, pois não. Esse efeito talvez seja dos mais difíceis, né? Afinal de contas, a pessoa nasce praticamente zerada de cons e ela chega boba, entra num processo de crescimento onde ela é moldada, né? Segundo a sociedade, segundo os pais, segundo a tradição, segundo a cultura do país. Se você parar e refletir um pouquinho, nós brasileiros somos privilegiados, porque é um país mais aberto, que é mais, por exemplo, no Rio de Janeiro, é mais cosmopolita, você convive com várias etnias, sem problema. Mas se você for levar para, sei lá, o interiorzão, ou um determinado país, né, do Oriente, a mesologia aí é massacrante, acaba com a pessoa, né? Ela entra dentro daquele rolo compressor e ela começa a pensar daquela maneira, exatamente daquela maneira. E principalmente a tradição que é ensinada no Oriente, por exemplo, é muito pesada.
é muito pesada. Então, essa mesologia nociva, que é realmente nociva nesse ponto, faz com que a pessoa ela vive num processo robotizado e ela sente culpa se ela sai disso. Esse que é o problema. Ela começa a pensar diferente, ela sente culpa, passa a sentir culpado. Por quê? Porque os pais pensam assim, a tradição é assim. Né? Então, é isso que a gente quis trazer nesse item. No DAC, o nome atual pode trazer pistas de retrovidas? Sem dúvida. É muita gente que às vezes tem. É só começar a estudar. Alverbetógrafo, Fatologia 9. A insensibilidade frente às necessidades evidentes das consciências do grupo Karma. Poderia ampliar? Ele não falou qual a linha aqui, não. Mas isso a gente comenta, sem problema. É o seguinte, isso aí serve para todos nós, né? O recado é basicamente o seguinte, se você se considera que tem um curso intermissivo de ponta, e você não entende o contexto familiar pelo qual você nasceu, né? Você nasceu naquela família, a resposta é muito simples, você nasceu naquela família para ajudar os outros, né? Que é muito difícil, muitas vezes, a pessoa perceber isso. Esse é um óbvio que a pessoa não quer enxergar. Muitas vezes, puxa vida, eu tenho as ideias tão claras, é tão bacana, e por que eu nasci nessa família? Nessa família ninguém entende nada, ninguém me entende, quer dizer, o óbvio que a gente está querendo dizer é o seguinte, você nasceu nessa família, e é mais lúcido, e você tem que ser grato por ter nascido nessa família, para ajudar esse pessoal. Não importa, e mesmo que seus familiares não queiram mudar, você está aí para ajudar. Ninguém está numa família à toa. Todo mundo gostaria de estar numa família de pais dispersos, mas isso não existe. Então você está naquela família, né, que tem de tudo. Né? Tem de quase doido, né? Tem aquele que não quer saber de nada. Então, é isso mesmo. Não é isso? Então é bem óbvio. Alverbetógrafo, Fatologia, página 9, terceira linha de baixo para cima, Amelim na meia-idade enquanto prenúncio do incomplexo. Poderia comentar? Esse a gente meio que já comentou, né? Na verdade, a pessoa depois, a partir de determinada idade, ela sente que perdeu o bonde, né? Por quê? Porque a natureza é sábia, né? Eu vejo que a natureza é sábia. Tem um crescimento de lucidez, de saúde, né? A sua saúde, o corpo foi feito para resistir a várias, ao desgaste dos anos da vida, e ao tempo você adquirir um nível de maturidade e executar a sua proex. Você, quando a saúde começa a decair, as coisas começam a ficar mais difíceis, você sente que perdeu aquele tempo. Você gastou a sua saúde em bobagens, no laissez-faire, você gastou em aquisição de bens, e você sabe, a pessoa sente que o negócio está acabando, né? Porque nada disso é nosso, tudo é emprestado, né? Então, daqui a pouquinho vai embora, não importa se você ganha mais $1 bilhão, não importa, você tem aquele tempo e acabou. Então, se a pessoa faz uma reflexão do quanto realizou, e se realizou pouco ou não realizou praticamente nada, vem o quê? Vem o carrancismo, vem o mau humor, e a pessoa começa a ficar reclamando de tudo, né? Sente que a coisa está indo embora. É isso que a gente quis dizer aqui. Parafatologia, página 9, o parafato das consciências, antigas companheiras à época do retroego, reconhecer o antigo companheiro. Poderia expandir? Isso é muito comum, né? A pessoa nasce nessa dimensão, ela começa a se entender como gente, né? E começa a recuperar os cons, né? Principalmente em termos de habilidade, em termos de facilidade,
e ela começa a se lançar na vida. Quando ela se lança na vida, ela começa a mostrar determinadas preferências. Essas preferências, naturalmente, começam a catalisar, né, multidimensionalmente as suas companhias. Então, por exemplo, a pessoa chega, ela tem muita facilidade de tudo, né? Então, ela que já, por exemplo, já teve os 2 pés no belicismo, ela vai buscar uma atitude, uma atividade dentro do belicismo. Então, vai, por exemplo, ela vai buscar uma luta de espada, né? E aí ela se sente muito bem, termina a atividade, se sente bem, se sente forte, sente que está em casa, né? Então, por quê? Porque é o meio dela mesmo. As antigas companhias estão todas lá, ela se sente ótima, sente que está dentro do contexto que ela sempre viveu, é isso. Então, as antigas companhias chegam, isso para o bem e para o mal. É evidente, né, que a pessoa não é só para o mal. Se a pessoa tem um processo da intelectualidade mais sadia, tem boas companhias também. Mas, de qualquer maneira, em ambos os casos, ela se sente bem. Alver Bertoldo, Fatologia, página 8, 4ª linha, de baixo para cima. Poderia expandir o papel da consciência tratora dos ex-liderados e ex-companheiros agora ressomados? Esse é outro aspecto bem claro, né? Que diga-me com quem andas, te direi quem és, né? Então, na medida que você se engaja numa determinada atividade, existe um efeito gravitacional, que a gente pode chamar, o magnético, das consciências afins se chegarem, né? E aí isso é multidimensional. Então, multidimensional, tanto com SEX como com SIM. E aí vai todo mundo se juntando. Isso aí é um aspecto até neutro, né? No caso aqui, a gente está mostrando o aspecto mais nosográfico. E aí, todos os companheiros chegam, rola uma sinergia de que tudo é bom, a gente se sente muito bem e estamos juntos novamente, né? É isso. E são os ex-liderados, ex-vítimas, tudo junto nesse amálgama. No livro 700 Experimentos da Conscienciologia, experimento 439, o teste da responsabilidade do seu conhecimento, o senhor faz uma comparação do estudante da Conscienciologia com J. Cristo. Há lógica e coerência nas explanações apresentadas no tratado em questão. Por que as consciências que contribuíram para a codificação do Espiritismo apontaram J. Cristo como modelo de perfeição moral? Por que não desmistificar a pessoa de J. Cristo? Olha, ali as consciências, em parte, tinham alguma culpa, alguma responsabilidade. Por quê? Muitos eram guias cegos. Mas agora, quem teve a culpa mesmo foi Allan Kardec, que começou fazendo um livro das preces e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele julgou tudo em cima do processo do cristianismo, tornando o Espiritismo uma seita, como é atualmente. Ele julgou tudo no buraco. Se Allan Kardec tivesse feito essa comparação que eu fiz, ele teria visto isso e teria descartado o J. Cristo. J. Cristo era muito moço, ele não viveu muito tempo. Até que ponto, por exemplo, o que ele fez foi um suicídio teológico. Tudo indica que foi. Então, veja, qualquer um que vai ver os processos que falam a respeito do J. Cristo, vai ver que ele era um médium em desenvolvimento. Não teve tempo de chegar a uma maturidade do processo dele. Tinha muita energia, mas não sabia viver com aquilo. E outra coisa, Allan Kardec, quando começou com o processo das mesas girantes, ele já estava muito doente. E aquilo, ele não tinha mais força. Então, ele aderiu ao processo do cristianismo para deixar tudo aquilo que ele tinha estudado das comunicações mediúnicas lá da época, ele deixou para ver se aquilo sobrevivia. Foi um erro. E por isso que hoje ele é uma seita. Agora, quem quiser, só ler. É página 503 dos 700 experimentos. Eu tenho 25 itens que eu comparo um com o outro. Liquida com J. Cristo isso aqui. Qualquer um que for ler, isso aqui é terrível. Valdo, você comentou agora a questão do, possivelmente, suicídio de Jesus.
O próprio Sócrates também fez isso, quer dizer, explicitamente. O Sócrates ele se entregou ao se negócio, entregou isso é e- autovitimização. Autovitimização desse jeito, na minha terra, chama-se suicídio. E outros na história também fizeram isso. Pois é. Né? Agora, Agora, os dois não escreveram nada, é muito estranho isso aí. Agora, a minha pergunta, nesse sentido, o Galileu, ele acertou na hora que ele, para Não, não o ser Galileu estava morto, certo. para não ser morto, ele Lógico. desconfirmou o que ele depois, falou. é por se move. Quer dizer, no entanto, a Terra está girando aí Ele em deu... torno do Sol. Quer dizer, Então, esse foi o mais ele inteligente. era inteligente, mas o Galileu já era mais cientista, né? Esses outros aqui não era tanto. Allan Kardec era um mestre-escola, não dava. E Jesus Cristo, ninguém sabe como é que foi nem a infância dele direito, aqueles negócios todos. Tinha os doutores que mandavam nele, sei lá, a repressão que não fizeram em cima dele. Os professores fazem isso, ele devia ter muita gente assim. Ainda mais ele que era sensível ao processo de efeito físico, energia, ele era ectoplasta. Como é que fica? Problemão. Então a gente tem que ver, isso tudo já era, né? Já tem 2000 anos, o povo já está saindo até da terra, aquele que não deram jeito. Muitos desses cristãos que fizeram migrados. guerra, que fizeram lá as Guerra cruzadas, Santa. estão tudo já no outro planeta lá do Cro-Magnon. Não estão nem aqui mais. Então isso tudo já era. Mas agora, esse experimento aqui é terrível. As pessoas deviam de ver para ver o que é que nós estamos falando. Eu estudei isso aqui muito para fazer esses 25 cotejos. São terríveis. Nunca, desde que eu publiquei isso em 94 para cá, já tem 16 anos, nunca ninguém quis enfrentar isso aqui. Teve gente que veio falar de JR, ó, lê isso aqui, o cara calou a boca, não quis conversar mais comigo. Entende? Isso é terrível. Valdo, essa comparação de Sócrates com Cristo, muitos autores fazem, quer dizer, no mesmo processo, tem vários autores. Eu sei disso. Agora para o Félix aqui, a Pois não. coloquiologia, a terceira linha, aqui tem a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Aliás, eu não sei direito o que é isso. Não, é o seguinte, o recurso é pouco, deixa eu pensar em mim primeiro. Isso a gente via, pelo menos eu vi muito as pessoas falando isso onde eu trabalhava. Eu trabalhei na Embratel e assim, por exemplo, meu chefe, o recurso é pouco, primeiro para a gente. É isso. Isso acho que é uma coisa mais nordestina. Essas expressões eu conheço todas, essa eu não conhecia, mas tudo bem. Agora na página 9, a 7ª linha é da fatologia, né? Página 9. A esnobação das oportunidades para a virada evolutiva. Esse é um aspecto interessante para a gente trazer, porque essas oportunidades não são muito óbvias, né? Por quê? Porque a pessoa ela está por cima da carne seca, é uma das expressões, vamos dizer assim. E ela vê, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, do voluntário, né? O voluntário que chega, ele muitas vezes ele é fogo de palha, né? Ele chega e diz, pô, legal, vou ajudar e tal, eu vou ser magnânimo. Aliás, a ideia é essa, eu vou ser magnânimo, eu vou ajudar essa instituição e tal. Aí chega e começa a olhar lá, não, a vontade é débil, e aí, não, eu acho que deixa para lá, isso aí não é prioritário para mim, né? Então ele não vê que ele perdeu uma oportunidade de se atrelar numa instituição com ideia de ponta, né? Por quê? Porque a valorização dele é pelo sucesso, é pelo dinheiro, são outros parâmetros. Na verdade, quando ele vai voluntariar, a maioria que vai voluntariar pensa assim, eu serei magnânimo, né? Eu vou dar um pouquinho do meu tempo para essa instituição. Então, ele acaba esnobando, porque ele não atinou, né, da oportunidade de contribuir para uma Max Proex, né, de contribuir para construir ideias mais sadias. É isso, é esnobação. Tá, ok, obrigado. Félix. Oi, pode falar. Tem 2 momentos aqui no verbete que você fala sobre, pelo menos que eu identifiquei, sobre desconfiança. Sim.
na página 8, pensenologia, quarta linha, a pensenidade da desconfiança. Aham. Depois, na página 11, taxologia, número Perfeito. 7, pensênica. Certo. Atitude arraigada da desconfiança como conduta padrão. Me explica essa relação que você fez entre a desconfiança... Pelo seguinte, isso quando eu pensei, foi especificamente no belicista. Né? A pessoa que vem de um contexto belicista, de outras vidas, ela é desconfiada. Qualquer coisa que você faça, diz, não, espera aí, você está afim de me prejudicar? Como é que é o negócio? A pessoa primeiro bota os 2 pés atrás, né? Então, a gente nota muito isso. Então, é muito difícil, essa pessoa, primeiro, é muito difícil você fazer assistência para essa pessoa. Segundo, é mais difícil ainda ela fazer assistência. Né? Por quê? Porque o belicismo que está entranhado, que ela já foi guerreira várias vidas, né? Ela aprendeu, na verdade, foi a dessomar as pessoas. Né? Quando a gente fala na virada, para você ajudar dentro do processo da assistência, fica muito difícil. Por quê? Você fazer assistência, fazer TARES, né? Não é fácil, é muito difícil para a pessoa. Porque você vai enfrentar desconfianças de outras pessoas, você vai enfrentar uma série de atitudes imaturas mesmo. E a pessoa que está desconfiada, aí pega para ela. Por quê? Ela sempre vai pensar assim, não, você está afim de me prejudicar. Alguma coisa você está armando para mim. Então, se torna muito mais difícil na medida que ela não anda muito bem acompanhada. Quem vive desconfiando não anda bem acompanhado, tá certo? Está sempre pensando mal do outro. Não é isso? A pessoa que desconfia pensa mal do outro. Pensou mal do outro, se conectou a quem? Com o assediador do outro. É isso. Félix. Senhor Walter, aqui no dicionário, no DAC, eu queria que o senhor expandisse um pouquinho no argumentarium, essa questão da extrafisicologia. Aqui eu digo o seguinte, o nome próprio humano se refere na designação da consciência e pode firmar a sua identidade extra, autorreconhecida, ou auto para identidade intermissiva, alter ego interassistencial no universo da para-identificaciologia, como condicionamento multidimensional, paracultural e, por fim, multiexistencial no âmbito da seriexologia ou do currículo multiviter e da paratraforologia. Em outro viés, é válida a pergunta: é melhor ser conhecido por 1 milhão de pessoas ou por um serenão? Busquemos as ressex. Aí eu deixo por conta de vocês para responder a pergunta. Né? Não, essa questão da ligação do nome, é isso aí que me chamou bastante atenção. Pois mas liga, você está vendo? Quem é que você nunca viu ninguém que chama Anabela, Armando, Celeste, isso é muito engraçado. Edmar, Eugênio, Próspero, Prudente, Severo? Eu já vi esse povo todo, conheço um monte de gente com esse nome. Tem. Agora, o melhor é a segunda linha. Aqui tem os incríveis. Hematomas. Está de Essa é brincadeira. terrível. Agora veja, toda linguagem, todo idioma tem isso aqui. Não, o Décio Machado, então. Décio Machado. Décio Machado. Esse aí é terrível. Não. E aqui, ó, nós estamos colocando que ele é um lenhador. Não, o senhor ainda. Podia ser um belicista também. Então, o senhor não foi leve, porque eu conheço. Estou fazendo uma coisa suave. Porque tem, Pode ser pior. tem Armando Guerra. Edson Fortes. Armando Guerra. Edson Eu conheci Armando Fortes. Guerra. Essa é terrível, né? O negócio, esse aqui, baterista. Hematomás, Agora, Esther Elisa. Brincadeira. A gente fazia piada. Eu conheci o Esther, que a gente falava com ela, porque ela trabalhava com processo de enfermagem. Então, agora, você é Esther Elisa. Então, essa relação aqui que o senhor faz aqui da designação da consciência, reflete na designação da consciência. E aí, nessa questão, nessas duas primeiras linhas, que eu queria que o senhor expandisse um pouco mais aqui. Pois é, mas o problema todo é esse aqui. Tudo tem sua razão de ser.
Agora, a identidade extra não é feita pela pessoa, como também o nome social da pessoa, o nome próprio dela, é feito pelos pais. Então é muito interessante a gente ver a hora que designa uma pessoa, que é o destino dela, feita por outra. Então, Agora, tudo é um processo de sincronicidade. Então, mas o Espiritismo diz que não é os pais, que não são os pais que escolhem, é a pessoa no extrafísico. Não, mas isso é bobagem, isso é besteira. Isso aí, Mas isso aí é superstição desse povo. Então, mas os pais- É exagerado, não é bem assim. Os pais tiveram alguma influência, professor? de Gente, alguém. eu já vi esse negócio de escolha de nome, a briga que já teve. Quem é que ainda não viu isso? Todo mundo sabe, não tem nada disso. Tem. Mas aí o critério dos pais também tem algum tipo Quase de... sempre quem manda é quem manda no casal. É o homem ou a mulher. Cabeça A mulher energética. quer que seja Olga. Ele não, quer que seja Marlene. Pronto. Mas a mulher é que manda, então ela acaba sendo Olga. Aí, lá pelas tantas, a pessoa que é muito comerciante fala assim, a gente não pode pôr Olga Marlene? Às vezes sai o nome por causa disso. Um nome é o nome da mãe, o outro é o nome do pai. Então, mas os pais... E aí, que nome que era que tinha? Isso é besteira, bobagem. Então, mas os pais... Não, pensa só esse caso. O que é que seria isso? Que nome que é que devia ter? Acabou ficando Olga Marlene. Mas, não é só isso. E os nomes lá, dos loucos lá da Espanha, que às vezes tem 22 nomes. Nossa, família Besteira real. isso. Nordeste também está cheio disso. Cadê a Elizabeth? Ela não está aí hoje. Mas, Ela professor, tem lá. mas os... São 600 pessoas que ela entende bem. Mas No mínimo, né? Tem mais, né? os pais não tiveram, o senhor acha, nenhuma influência externa, extrafísica, nada? Tem, né? A maioria não tem nada. A maioria não Bobagem isso, não. Senhor Valdo, Meu pai aqui. não fez nada disso. Meu pai lá em casa era Valdo, Walter e Vando. Tudo com dado. Agora tem Agora, eu fui falar isso, a condessa, que era minha amiga lá da Espanha, vira e fala assim, mas que falta de originalidade. Eu falei assim, não, eu acho que é o contrário. Meu pai tinha originalidade. Agora Porque lá não tinha ninguém que só fez terminando, isso. tem alguns erros de registro, por exemplo, que falta uma letra, né? O caso do... Não, o é o caso da minha mãe. Minha mãe ficou Aristina, que é a mulher do Ari. Mas devia ser Cristina. O A foi mal feito, daqueles A antigos. Eles pensaram que, entende? Era C, virou A. Mas tem o caso do nosso amigo aí da Igreja Universal. Não, o caso aí, por exemplo, da Razeira, essa família Razeira do Brasil, era Roseira. Mas foi escrito errado, ficou Razeira. Professor Meu Valdo. professor, o caso Só do... tudo é italiano, tudo vale. O caso do nosso amigo da Igreja Universal, faltou um P lá, né? Pois é, Pedir mais cedo. essas coisas todas tem. E agora você vai me falar que Pedir mais cedo. foi extrafísico. Não, conversa. Valdo. Professor Valdo, quando é que a pessoa ela muda o seu nome? Ela assim justifica mudar um nome Tem nome que intrafísica? precisa. Não é aquele negócio do J e tal. Isso. Mas às vezes precisa. Porque tem aquele cara, né, que chamava João B, né? Aí ele falou assim, então você vai mudar o B? Não, eu vou mudar o João, vai ser Joaquim. De modo que ele tem que examinar isso e ver como é que é. Professor, O negócio é ter inteligência a respeito de nome. Agora, a maior besteira que tem atualmente são esses nomes de vida superstição e que, bom, é o BJ, é o BJ, é o Jorge Ben, passou para BJ, porque aquilo ia melhorar o destino dele, as energias iam melhorar. Isso tudo é besteira. Você coloca Isso aí é aqui bobagem. no Memoriologia, você coloca na questão da enumerologia, né? Que não Pois é. se mudaria o nome pela enumerologia. Numerologia existe, caligrafia existe, isso tudo influi. Mas isso, por exemplo, que esse tem da numerologia que fala aí, é totalmente burro. Isso te tirar, aumentar. Então, por exemplo, a pessoa chama Leite, então pôs dois T's que é melhor, duas letras. Isso tudo é bobagem. Isso é superstição. professor, aqui, no meu caso, quando a minha mãe estava grávida, uma consciência solicitou, sugeriu que botasse o meu nome. Sei. E daí? E poderia ter sido eu mesma que programei isso? Não, porque você estava lá, né? Você estava recebendo o nome. Ninguém dá um nome numa hora dessa.
Você já tinha nascido? Não, ela Estava na estava barriga na da mãe? barriga, mas Na já... barriga da mãe é só serenão, sabe? Você acha que você é serenona? Não, mas antes essa consciência já acompanhava, ajudava meu pai, tal, e solicitou. Não, às vezes tem. Eu tenho coisa pior do que isso. Tem aquela nossa amiga lá, que era especialista em projeção. Ela chegou até a escrever livro sobre isso. Agora, o que se passa? Ela teve 2 filhas. Uma das filhas saiu do corpo, chegou lá, e a menina falou assim, ó, eu vou nascer. Eu sou a próxima aí com você. Meu nome vai ser tal. Ela deu o nome. Ela mesma que falou o nome, mas extrafisicamente. Mas isso é 1 no milhão. São poucos casos que eu vi na minha vida assim. Essa foi batata, porque ela era projetora, consciente, alto nível. Eu Se eu conheci. desconfio que eu fui criptógrafa e que sempre estudei anagrama, nomes, essas coisas. Certo. E hoje, óbvio que eu estudei o meu também. E eu sinto eu tenho Não, essa às vezes sensação. pode ter sido, mas agora, se examinar a época, como é que era, tal, como é que foi o parto, um milhão de coisas tem que ver, tá certo? Por que depois? Félix, aqui Tânia Guimarães, primeira página, 8, o último item lá da fatologia. Oi. Você pode falar o que você quer ressaltar aí? Você tá O falando discurso conscienciologicamente, aí passa para outra página. sim, correto. Correto, mas de pouca verbação. Isso aí é um desafio para todos nós, né? Sim. Na medida que nós entramos dentro do voluntariado, depois a gente se torna professor, a tendência é você falar bonito, né? E falar conscienciologicamente correto, mas tem muito buraco por baixo, né? E muitas vezes a pessoa o intermissivista, né, que a gente está falando, o foco intermissivista, para ele as ideias se fecham, está tudo tranquilo, tudo se encaixa, é isso mesmo que ele buscava. Mas na hora do fazer, de executar, né? Do fazer. que é o problema. Esse que é o grande problema. Ele fala bonito, mas, né, ele não tem muita teática. É isso que a gente quis ressaltar. Isso é muito comum, né? E você está chamando a atenção porque o teu verbete é retro-ego. Isso. Para essa coisa. Então, a verbação não é fácil, não, né? Porque o que acontece é o seguinte, a essência do verbete é o seguinte, principalmente, só focando assim, a pessoa que teve o primeiro curso intermissivo, né? Pela primeira vez ele fez jus ao curso intermissivo, chega com todas as ideias em cima, ele, vamos dizer assim, foi diplomado com louvor, né, dentro do curso intermissivo. E aí chega... Foi diplomata com louvor? Assim, entre aspas, né? Na verdade... diplomado com louvor. Diplomado. Perfeito. Terminou bem e tal, e renasceu. Aí tudo em cima dessa vez vai. E aí ele chega e... de acordo com a mesologia, e principalmente, vamos pensar nos dias atuais, que é muito claro. Os dias atuais, tudo é muito rápido, né? As coisas acontecem, tudo. Você entra na internet, você compra rapidinho, o prazer imediato, é tudo muito rápido, né? Então, a pessoa chega e tem uma série de habilidades. Ela tem uma série de habilidades, ela já viveu muitas vidas desenvolvendo essas habilidades, chega aqui e não tem dificuldade de se lançar na vida intrafísica, ela obtém sucesso, ela é reconhecida, as pessoas paparicam ela porque ela mostra esses talentos, né? E aí esse que é o cotejo, ela está com umas ideias de ponta, só que ao mesmo tempo ela tem essas habilidades, a levam, muitas vezes, pelo processo da vaidade, pelo processo da megalomania, para um outro viés, né? Então, ela, não, eu sou mais eu, né? Então, aí fica difícil, fica cada vez mais difícil, entendeu? Porque a primeira vez que você vai praticar essas ideias no intrafísico, é difícil mesmo, né? Essas ideias de ponta, assistência, tares, tudo isso é muito difícil. Tá, ok. Muito obrigada. Okay. Poderia aprofundar em pensenologia, página 8, segunda linha, os intrusos pensenes?
Esse é o... quando eu botei isso aí, é dentro daquele processo mesmo, ou da religiosidade ou do belicismo, né? Então, naturalmente, ele já teve os dois pés, sei lá, na igreja, e teve os dois pés dentro do processo do belicismo, né? Então, naturalmente, na medida que ele vai crescendo e se torna gente, vamos dizer assim, adolescente, né, começa a catalisar, começam a chegar as companhias do passado. E aí o bicho começa a pegar, né? Aí começa a ter literalmente assédio, as ideias começam, e se a pessoa for mais parapsíquica, então a coisa pega. A coisa pega feio, e aí vai depender, é o ponto de virada da pessoa. Se ela vai para um conjunto de ideias mais avançadas, ou fica no holopensene antigo, ou fica no retroego, que é um convite ao retroego, né? Quando você chega, tudo parece, das ideias novas, tudo parece ser mais avançado, é isso mesmo, só que tem essas interferências, esses intrusos pensenes, é que começa tudo. A jovem inversora, isso é para você, a jovem inversora já posicionada quanto à invex e à proex pessoal, e que passa a ter vivências extrafísicas e pensamentos recorrentes relacionados à maternidade, seria exemplo de manifestação do retroego antiproexológico e ou de intruso pensenes. Isso aí a gente podemos dividir, né? Dividir isso em... Depende do aspecto da vida, do período da vida dela. Evidente, se a pessoa é muito nova, a maternidade vai atrasar, isso não tem a menor dúvida, né? Se ela é muito nova, que a gente, até um dos itens aqui seria maternidade precoce, uma vez você tendo um filho, você vai ficar preso. Se você é uma pessoa responsável, inegavelmente você vai gastar 20 a 25 anos criando esse filho de maneira responsável. Isso não tem jeito, né? E é muita dedicação, muita dedicação. E se você se reconhece como inversora, você vai deixar de ser inversora, você vai passar a ser reciclante, né? Então, é para ponderar. Existe intruso pensene? Com certeza, tem muita gente querendo nascer, mas também é para ponderar bem. Não significa que o seu negócio é ser inversora, não significa necessariamente isso. Você que tem que ponderar, o processo é de livre-arbítrio, né? Não existe o certo, não existe o errado, é você que tem que... A opção que você for optar, você vai fazer dar certo, né? Por exemplo, no meu caso pessoal, eu tive filhos, né? Os meus filhos me ensinaram muito, eles me trouxeram muita maturidade. Agora, eu teria gabarito para ser inversor? Não sei, eu vou saber isso na próxima. Então, é um processo de ponderação. Félix, aqui no B. Oi. O processo do retroego, ele vem se manifestando naturalmente na pessoa e ele pode ser induzido também, provocado? Eu acho o seguinte, que todos nós, retroego é simplesmente é uma maneira de mostrar que nós somos o que já fomos, né? Só que se a gente não tem o discernimento de que a gente está em outro momento, que a gente pode se manifestar melhor, né? Nós podemos nos manifestar com uma versão melhor, mais atualizada, a gente pode cair, né, nessa armadilha que a gente sente muito bem e que, se você se manifesta com retroego, você não precisava ter nascido. Basicamente é isso, você não precisava ter nascido. Você nasceu por quê? É para exercitar o neo-ego. Então é para alertar que esse retroego está dentro da gente, faz parte da gente. É a iminência parda. Então você vai buscar sempre ponderar se aquela atividade, aquelas ideias te levam mais adiante ou não. É um processo de ponderação, mas faz parte de você, né? Nós somos a amálgama, né? Nós somos a amálgama de todas as manifestações. Mas, assim, tem manifestação mais inteligente, mais de ponta,
que pode te levar a um upgrade. É isso que a gente quer ponderar. No extremo, fica muito mais fácil de você enxergar. As coisas no extremo ficam muito mais fáceis. Então, eu conheço gente super talentosa, inteligente, pessoa com força presencial, mas que em determinado ponto ela entrou na SOCIM, e na SOCIM ela foi super elogiada, ela teve muito sucesso dentro da profissão, ela ganhou não só dinheiro, mas prestígio, e aí acabou. Aí ela vai e vive o retroego, literalmente o retroego, porque ela tem muito talento, né? Então ela não optou por exercitar as ideias mais de ponta. As ideias mais de ponta são mais difíceis, inegavelmente. Traz desconforto, é o autoenfrentamento, você fica exposto, você é jejuno em muita coisa, é difícil mesmo, né? Eu pensei aqui naquela família de lutadores lá, a família Gracie, né, onde tem lá, acho que são 9 filhos, e a maioria são envolvidos com artes marciais. Sim. Até que ponto o pai não provocou aquilo, não induziu aquilo, aquele retroego em todos os filhos? Todo mundo é guerreiro, né? Inclusive eles ficam orgulhosos de vestir essa camisa, né? Daquele holopensene oriental mesmo, do guerreiro oriental, do samurai, da luta, do belicismo. Eles, para fazerem sucesso, a gente sabe, na década de 60, 70, eles faziam que nem nos filmes de samurai. Porque como é que é o filme de samurai? O cara que queria fazer sucesso, ele entrava na academia do outro e dava uma surra nos alunos dele. E desafiava o professor, eu desafio você. Era assim. No Japão era assim, né? Então, é normal, nos filmes orientais você vê isso. E os Gracies faziam isso. Eles entravam na academia e desafiavam o professor, para desmoralizar. Hoje em dia não, com sucesso, negócio de UFC e tal, eles já estão mais, né? Ganharam muito dinheiro, né? Os Gracies ganharam muito dinheiro, eles têm academia na Califórnia, eles dão consultoria no Kuwait, então eles fizeram muito sucesso, eles estão em outra, né? Mas o início foi assim. Na Fatologia, página 9, quarta linha, a autocorrupção na interpretação dos fatos vivenciados para não precisar mexer em nada. Favor expandir um pouco. É o seguinte, vamos botar um exemplo assim. A pessoa, ela está num processo que é anticosmoético, que é claramente anticosmoético, todo mundo enxerga, menos ela. Aí ela se matricula num SCP-2, por exemplo, né? E aí acontece um acidente de percurso. Aí ele fala, não, é devido ao SCP-2, não é devido ao ato anticosmoético, né? É porque eu estou matriculado no SCP-2, os assediadores querem me pegar. Não é o fato de eu estar fazendo esse ato anticosmoético. Então ela interpreta tudo saindo pela tangente. É mais nesse sentido que a gente quis dizer. Em Parafatologia, página 9, sexta linha, poderia abordar a demissão do amparador por ociosidade e falta de interação? A pessoa chega com tudo em cima, ela está com as ideias corretas, ela entende tudo, mas ela tem vontade débil e ela se deixa levar pela vaidade, ela se deixa levar pelo sucesso, não que isso não seja ruim, não é isso, ganhar dinheiro é super importante, é essencial, mas ela começa a subir a cabeça, então todo aquele potencial assistencial que ela poderia efetivamente exercer, ela deixa de lado, e aí o amparador só aparece onde tem assistência, basicamente é isso. Então o amparador tem mais o que fazer. Aliás, eu só queria fazer uma observação aqui que eu acho que é importante nesse verbete, é que aqui na penúltima página, no item 2, contrafluxos, né,
é importante que a atitude anticosmoética entranhada, tá? Saiu cosmoética, mas esse é essencial a gente apontar isso. Atitude anticosmoética entranhada. Tá? Então, tem mais ou menos a ver com a pergunta anterior, né? Falando quando a pessoa reflete, né, sobre uma determinada atitude, se o contrafluxo foi devido à atitude anticosmoética. Esse que é o correto. Oi, Félix. Aqui. Oi, pode falar. E na Fatologia, página 8, tem uma aqui... Qual linha? Na meia parte, né? Sucesso no SOCIN, anulador do real compromisso assumido no curso intensivo pré-ressomático. Pode falar sobre isso, porque sucesso, eu acho, você fala sobre sucesso em muitas partes de verbetes. Porque eu acho assim, o mega desafio, principalmente para o inversor, vamos dizer assim, o inversor é que eu acho que é mais difícil. A inversão eu considero assim super difícil. Por quê? Porque ela chega, ela recupera os cônjuges essenciais aí, começa a entender as ideias mais de ponta, mas ao mesmo tempo ela é super habilidosa em algum aspecto que traz muito sucesso para ela. Então imagina, a pessoa entende as ideias de ponta, diz, não, vou me dedicar a isso, vou me dedicar a desenvolver isso, eu quero dar uma alavancada na minha ProEx e tal. E aí, ela, sei lá, vamos dizer, ela estudou uma determinada especialidade, engenharia, coisa parecida, e ela é muito talentosa. A empresa chega, pega ela, porque a pessoa é muito talentosa, olha, nós precisamos que você vá para fazer uma especialização na Suécia, vai ter carro, cartão de crédito, tudo à sua disposição. E aí aquilo lá, tudo bem, mas começa a subir a cabeça. Começa a subir a cabeça. Então, a pessoa nova, ela nunca experimentou o sabor do sucesso. Né? Então, quando ela experimenta esse sabor, é obnubilante. Né? Não que seja mal, não é isso. Isso é importante, você ser reconhecido, ganhar dinheiro. O problema é que aquilo sobe a cabeça muitas vezes. Né? Quem nunca comeu, né, melado, né, acaba se lambuzando. Então, esse que é o problema. Eu vejo assim, para o inversor é especialmente difícil você lidar com o retroego. Principalmente se a pessoa tem um determinado talento que o pessoal considera o máximo. Né? Aí ele esquece tudo, vai viver o sucesso dele. Você acha isso uma falta de inteligência evolutiva? Porque na verdade é inteligência evolutiva e é autocorrupção mesmo. É difícil. Porque se você for pensar, pega uma pessoa de 20 anos, de 20 e poucos anos, né? Ela está com tudo em cima. Ela está querendo viver o máximo, e aí ela tem contato com ideias de ponta, ela acha tudo bem, mas tem todo aquele apelo muito forte para a vida, para o sucesso, para viajar, entendeu? Então, são as duas coisas, né? São as duas coisas, e aí a dificuldade é se a pessoa se encanta somente por isso. Né? E é muito comum, porque o que acontece? As empresas, hoje em dia que são empresas globais, ela quer o talento. Ele pega você, joga para você em qualquer canto do mundo tal, e ela quer o seu talento. Isso é interessante, né? Porque o sucesso maior é complexo. Sim. Então, a pessoa está buscando o sucesso, mas em termos mesológicos, né? Do sourcing, não como coisa evolutiva, mais né? Porque o problema é que quando ela exercita o talento, ela se sente assim poderosa, né? Se sente muito bem. Não, e aí é que vem aquele negócio, quer dizer, acabou. Fica para outra vida. Então, Sr. Valdo. Isso é terrível, né? Sr. Valdo, aqui no ar. Sei, mas olha, antes eu queria aproveitar que o Jefferson está falando ali, é muito importante,
E hoje ele está completando os 17 anos dele. Mas então... pegando o gancho aqui pegando o gancho da parafatologia do Félix, Sim. eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui. Na página 9, na terceira linha, o Félix fala aqui, que eu vi uma pergunta em cima disso para o senhor. O papel da SOCIM, da CONSIM, a tratora de consciências constituídas. A parafatologia, terceira linha. Na página 9. Sim. Papel de consim atratora de consciex constituídas de ex-liderados, ex-companheiros e ex-vítimas. Ontem, estava dando uma notícia aí que começa a se mexer muito na questão de se colocar a prisão perpétua no Brasil, devido ao processo do Cabo Bruno, o processo do outro lá, o bandido da Luz Vermelha, que são mega criminosos, que quando são soltos, eles têm perigo para eles e continuam sendo perigo para a sociedade. Então, eles acabaram de sair, executaram os dois. Quer dizer, a coisa ficou guardada. A prisão perpétua é um processo psiquiátrico. O que o senhor acha Tem disso? gente que não deve ficar solto, ele deve estar preso o resto da vida. Todo mundo sabe disso. Mas isso é doente mental. Então, está começando Agora, a se falar veja, eu sou respeito disso. favorável a isso. Há muitos anos eu falo nisso. Que agora começa eu sou a falar. contra a pena capital. Isso. Entende? A pena de morte. Que essa é o assassínio feito pela instituição do Estado. Está errado. Agora, a prisão perpétua não, essa eu estou de pleno acordo. Tem gente que não deve. Quem cuidou já de psiquiatra, de doente, demente, sabe, psicopata, sabe que tem certas pessoas, não deve ficar livre, não. Porque a pena aqui parece que é 27 não anos. Não está certo. Eu mesmo dei diagnóstico disso quando eu frequentava a prisão. Esse fulano não deve sair daqui, ele vai matar os outros. Agora... Esse caso, por exemplo, um dos casos que eu vi não adiantou nada, sabe por quê? Mataram o cara na prisão. Eles ficaram com medo dele lá dentro da prisão. Então mataram o cara. Agora, juntaram 3 para matar o sujeito. Então, lá em Taubaté, na penitenciária, tem um cidadão lá que matou mais de 100. Ele está para ser solto a qualquer momento. Quer dizer, um cara que matou o próprio pai, que matou primeiro que ele matou foi o pai. Isso aí é doente mental, ele não deve ficar solto. Não tem condições. Isso é uma fera. É igualzinho um cachorro que tem hidrofobia. Ele está com raiva. Não pode deixar de solto aí. Tem que prender esse cachorro, até ver o que é que dá, se ele melhora, se morre, o que é que dá. Entende? Então, aonde ele vai dar a raiva, a hidrofobia. Então, nesses casos, pegando aqui o gancho do Félix, aqui, o senhor acha também que a questão das ex-vítimas, né? Os consciex também vêm para cima do cara, né? Vem buscar a pessoa, né? O senhor comentou até outro dia que o senhor foi na casa de um serial killer que as consciex estavam lá em volta dele, lembra disso? Quer dizer, as vítimas muitas vezes ficam esperando a oportunidade para... Aí tem tudo isso. O holopensene de criminosos não é nada bom. Muito difícil. Oi, pode falar. Bom, esse aí tem vários, né? Primeiro, a minha própria autopesquisa. Né? A minha própria autopesquisa e também a observação de algumas pessoas, voluntários, ex-voluntários. Com relação à minha pessoa, é porque o modo como eu reagi diante das ideias de ponto da conscienciologia, eu sou retomador de tarefa, né? E o modo como eu reagi, e eu vi como é que é isso, né? Então, eu passei a entender e ver, e eu observei algumas pessoas também, no meu caso, quer dizer, eu sou reciclante, mas assim, eu vi outras pessoas inversoras que tiveram muito sucesso e foram embora, né? E assim como vejo outros voluntários que chegam e reagem dessa maneira. Então, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Né? Essa que é a ideia. Como é que a gente... Porque no extremo, como eu sempre falo, no extremo fica mais fácil a gente entender. Né? Aquela pessoa, como eu citei, quando o Jeffrey me perguntou,
com relação à pessoa que tem o sucesso. Então, eu citei exatamente um caso da pessoa que foi embora. Ela está fazendo muito sucesso por aí, né? Ela foi a fundo dentro da Conscienciologia, mas alçou voo está em outra, né? Então, é isso. Então, é mais nesse sentido da gente tentar entender, ajudar esse pessoal. Em Sindromologia, página 10. Como combater a síndrome da mediocrização consciencial sem ser rotulado de sabichão nesse período intrafísico atual? Agora, ó, só um parênteses. Esse nosso amigo, você já fez pergunta falando nesse assunto sobre outro assunto, mas a pergunta foi a mesma. É verdade ou não é? Pode responder. Eu acho que uma boa é vir escrever um verbete, né? Eu acho que escreve o verbete, vem, expande a ideia aí, pega um assunto que você gosta, busque expandir, busque ajudar o outro, ver como é que... Aí você vai sair disso. Eu acho que é um belo desafio, né? Oi. Na parafatologia, na quarta linha, final da quarta linha, a marca pecado denunciando os rastros das ações. Você pode expandir isso? Desculpe, podia falar a página? A quarta linha, final da quarta linha, parafatologia, página 9. Tá. Uhum. Na realidade, quando você começa a se desviar assim mais brabo, acontece acidentes. Seja acidente de carro, algum acidente mais pesado, isso é comum. E aí vem o processo da interpretação, a dificuldade da interpretação, né? Quase sempre a pessoa sai pela tangente, né? A pessoa se considera vítima inocente de tudo isso, né? Quase sempre a gente, nos dias atuais, a gente vê acidente de carro mesmo, dos mais bobos até os mais puxados. Então, o mais difícil é você se olhar no espelho, não, realmente eu tenho alguma coisa a ver com isso, o que eu tenho que mudar? Né? Essa que é a maior dificuldade, é essa. Parece simples, mas não é, é muito difícil. Aí tem os dois lados da questão, às vezes por estar fazendo muita assistência também, tem o caso... Isso, mas perfeito. Nesse caso teu específico é o caso contrário, né? Atitude anticosmoética. Perfeito. Se você for olhar lá na argumentologia, é justamente isso. Na penúltima página, você vai ver o item 3, né? O item 3 são os rastros. Então, como é que é isso? Essa macro PK, ou até um acidente de percurso mais bobo, foi devido a quê? Você estava fazendo TARES ou você estava fazendo alguma outra coisa inconfessável? Esse é um processo de reflexão íntima que a pessoa tem que trazer. Então, aí a pessoa que for autocorrupta vai interpretar pelo outro viés, saindo pela tangente, dizendo, não, me engana que eu gosto, né? É isso mesmo. A gente pode encaixar aí o caso do Arigó? Perdão, como é que é? O caso do Arigó, podemos encaixar nesse o caso do Arigó, tudo indica que é isso. Porque eu acho que assim, a maior dificuldade que eu vejo do médium de cura, é que eu acho que ele não tem discernimento, a princípio, me parece que ele não tem discernimento de quando que o contexto extrafísico mudou, né? A gente conhece alguns casos de médium de cura em que a pessoa entra no processo, ela é exaltada, o ego fica lá em cima, e aí começa a acontecer acidente de percurso, né? Aí entra aquilo que você falou aqui embaixo também, a demissão do amparador por ociosidade. Na verdade, até, junta tudo, né? É até pior, né? Porque ele não tem o discernimento de quando a equipe extrafísica mudou. Ele mudou de uma equipe extrafísica mais positiva para uma equipe extrafísica mais barra pesada. Assediadora. Ele não percebe isso. E ele continua se sentindo muito bem, né? Então, esse discernimento que eu acho que é importante. Porque qual é a dificuldade que eu vejo assim dos médiuns de cura, geralmente? As pessoas que mexem com muita energia. O que eu vejo é que, por mexer com muita energia, além da vaidade, entra muito o processo da promiscuidade, né? As
pessoa sente necessidade de um aporte de energia maior e aí dana dentro do processo de promiscuidade sexual. Obrigado. Professor Valdo, no verbete do dicionário, na caracterologia, não sei se o senhor já comentou a questão da sincronicidade entre os nomes das pessoas e a profissão. O senhor colocou aqui Armando, né? Tem um colega que o nome dele é Armando Guerra. Ah, sim. Mas isso é de propósito. Às vezes o pai já faz isso, de propósito. Pois é. Escuta, eu tinha um colega que eu não sei se ele ainda vive. Ele nasceu no mesmo dia que eu. E é um grande dentista e uma senhora personalidade. O nome dele é Hitler Pimenta. Tá claro? E outra coisa, falaram para ele, todo mundo falava, desde a época lá do curso secundário, para ele mudar o nome. Ele falou, não vou mudar, meu pai que escolheu, eu vou continuar assim. Acabou. Agora, ele tem uma personalidade fora de série, mais ou menos do meu tamanho, fez o tiro de guerra comigo, tá entendendo? Foi até diretor da escola, sabe, da faculdade. O senhor colocou aqui que está fora do controle da própria consciência, mas de certa forma... porque não é ela que escolheu. Mas de certa forma ela não influencia os pais? Não, mas isso não quer dizer nada, mas quem manda são os pais. E outra coisa, é tanta bobagem que faz os pais escolher nome, né? O que manda mais é a novela da Globo, é o que cria mais, principalmente para as moças. Está tudo na moda, tem vários nomes que vocês acham por aí. Agora, a novela vai embora, os caras perdem o cartaz. Então, o jogador de futebol também dá muito isso. Mas agora, a novela da Globo, no Brasil, é o que manda. O Jorge é um monte, tem por aí. O Jorge comentou que já perguntou bastante coisa. A pessoa vem com aquele nome, eu já sei quando é que ela nasceu. Agora, é a época da novela. Foi a novela, na hora que estava no auge. O nome versus a personalidade, né? O senhor coloca ali também. O nome, logo pessoal. Agora, o meu nome foi até muito bacana. O meu é um cara que é considerado um filósofo, né? O Emerson, hein, o Arlindo? O Emerson era filósofo ou não era? Emerson. O Emerson. Emerson. E o nome dele era Ralph. Eu tive um colega que chamava Ralph. Entende? Então, porque a gente percebe muitas vezes que tem bastante a ver com a personalidade da pessoa, o próprio nome também, muitas vezes, né? Não, quem faz o nome é a personalidade, é a pessoa, né? Nome é besteira. Se a pessoa consegue superar aquilo. De modo que esse negócio de mudar o J, B, isso não quer dizer nada. Isso aí é secundário. O nome o senhor falou lá. Agora, o que é impressionante é você ver os nomes que criam problema, né? Não é? É muito sério. Inácio Filho, né? Aqui, o melhor é o Eudes Penteado. Eudes é aquele meu cientista, meu amigo, chama Eudes. Agora, o nome extrafísico, que é o nome que nós estamos comentando aqui no DAC, né? No seu caso, foi Zéfiro, o senhor comentou que... Pois é, mas isso não foi eu também, né? O negócio foi, o povo começou a chamar aquilo devido a uma vida e devido ao processo de assistência. Isso aqui é o jeito de criar esses nomes. Essa vida foi aquela vida da época da mitologia? Ou foi uma vida... Mais ou menos, mas o nome era Zéfiro. Por exemplo, um dos maiores Zéfiros do Brasil é aquele cara que fazia história em quadrinho pornográfica. Ele chamava Zéfiro. Entende? História pornográfica no Brasil. E outra coisa, era uma competição para pegar essas revistas na banca de jornais. Outra coisa, ele desenhava muito bem as mulheres peladas. Ele era bom em desenho. Professor. E outra coisa, não podia falar nada porque ele era funcionário. Se falasse, eles iam colocar ele na rua. Então, ele colocou o nome de Zéfiro. Professor, meu nome é Ricarlene. Rita? Ricarlene. Ricarlene. Então, assim, hoje eu tenho um desconforto, sempre tive um desconforto em relação ao meu nome. Já tive muitas vontades de mudar. A origem dele foi assim, criação da minha mãe, e a origem dele é uma mistura. O nome da minha mãe é Rita. Ah, sim, isso é. Lá em Minas Gerais tinha muito disso. Dá cada besteira. Pois é. Então, a mistura assim, do pai com a mãe.
O nome da minha mãe é Rita, o nome do meu pai é Ricardo, e a irmã da minha mãe, minha tia, Marlene. Então, o que foi que ela fez? Ela colocou a família inteira. Você é uma simbiose. Não, ela é uma simbiose. Então, assim, já tive realmente vontade de mudar. Então, assim, eu queria saber quais são as consequências, assim, em relação a mudar esse Não, às nome. vezes, se cria problema para a pessoa, é bom mudar. Se não cria, vai em frente, não tem nada. Até é bom que você é diferente das outras. Bem diferente. Não tem ninguém igual a você. Normalmente eu falo e as você pessoas é a primeira perguntam. e única. E não é a rainha do carnaval. A primeira e única é o seguinte, o rei do carnaval é chamado primeiro e único. Rei Momo, primeiro e único. E já teve também um erro no segundo nome meu, que é de Cássia. Então, era para ser Cássia com 2 S, Cássia. E aí, erro de registro mesmo, ficou Cáissia. Outra coisa, SC. esse negócio de mudar nome, se devia à época que está, que às vezes dá muito prejuízo para a pessoa, dá muito trabalho. Às vezes não vale a pena. Cria problema para a profissão dela, etc. Tal, precisa ir com calma. Entende? Agora, outra coisa, é preciso a gente considerar também que as pessoas têm o nome de prima, quer dizer, o nome de escritor, o nome técnico, o nome de guerra. Por exemplo, as prostitutas às vezes têm nome, como prostituta. O autor tem nome, reduz o negócio, porque o ideal é as pessoas terem 2 nomes só. Então, essa pessoa às vezes tem 5 nomes, ela põe só 2 como autor de livro, isso que é o ideal. Para uma pessoa ficar mais conhecida, o ideal são 2 nomes. Se tem nome demais, ela nunca vai ficar muito conhecida, não, vai criar problema para ela. Na época atual, ainda é pior ainda, porque nós já estamos com 7 bilhões de pessoas na Terra. Vocês pensam bem, aí no 700 experimentos, em 1994, a Terra tinha 5 bilhões e tanto, hoje já tem 7. Lá no livro já está tudo defasado. Eu estou falando, nesse ano, etc., tem 5 bilhões e tanto. Daqui a 2 anos faz uma décima do livro. Pois é. 2 bilhões. Daqui vão ser 2 décadas. 94. 1 bilhão. É mais ou menos isso. Professor Valdo, o senhor já comentou também que o nome que o senhor coloca nos amparadores é um nome mais seu, um nome que o senhor acaba criando. Eu faço para não chamar a atenção demais deles, para não criar problema extrafísico. Porque o senhor, de certa forma, tem acesso à identidade extra deles. Tem uns deles que eu conheço, com calma, convivi com o cara, tudo. Entende? Conheço o sobrenome, a família. Deixa para lá. Deixa para lá de onde veio e para onde vai. Dom Covô, Proncovim, Oncotô. E se usar a identidade extra, o nome da identidade extra dele não ficaria mais adequado? Mas eu fiz a minha identidade extra. Se não pegar, o problema é dele. Não tem nada a ver com isso. Eu dou um nome, um codinome. Vamos ver o que dá. Pelo menos funciona comigo, é isso que interessa. Né? Eles sabem disso. Félix, aqui. Oi. Aqui. Oi. Oi, pois não. Você falou de algumas pessoas que você viu que vivenciaram esse mesmo problema, né? Esse tipo Perdão, de... podia repetir, desculpe. Você falou de algumas pessoas do seu convívio, que você observou com essa mesma questão e tal. Sim. As que tiveram mais sucesso com isso, sucesso assim, superaram isso bem. O que você identificou que foi o fixador delas ou a profilaxia que elas utilizaram? Assim, em alguns casos eu vi que a pessoa conseguiu fazer virada, foi uma espécie de acidente de percurso. Foi até hoje, eu acho que o professor Valdo está falando sobre isso de manhã, mas muitas vezes é algum acidente de percurso que a pessoa para e começa a refletir. Seja uma doença, seja a perda de algum ente querido. Isso eu já vi. Né? Geralmente é isso que faz a pessoa parar e dizer, não, peraí, essa vida tem fim. Né? Essa sacudidela que a pessoa para e diz, opa, eu não sou imortal. Né? Então,
Mas foram esses os casos. Félix, na página 11, em criticidade, os desafios para a consciência quando submetida à transição abrupta de patamar servem para compreender as dificuldades enfrentadas pelo intermissivista. Sim. Pode ampliar um pouquinho? Isso aí é porque esse é o mesmo desafio que a gente cansa de ver aí na SOCIM, né? É o sucesso, né? Você pega um Neymar da vida, você pega todos esses astros do esporte ou estrelas, né? Estrelas globais, ou todos esses casos de sucesso, a pessoa sai do anonimato, de repente ela é guindada para um sucesso. Ou tem muito dinheiro, ou realmente ela está na mídia toda hora. E aí você vê como é que ela não consegue lidar com essa transição. Muitas vezes é um garoto, né? O Neymar é um garoto. Então, de repente, ele tem aquilo tudo à disposição. Tem tudo à disposição, ele é só um desejo, ele é atendido. E aí você começa a ver as imaturidades deles. Raras são os esportistas e conseguem lidar com isso bem. A gente basta ver aí os astros de futebol, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o Adriano vive com bandido, e assim vai. A pessoa continua, não sai daquele meio, né? Então ele acha que pode tudo, entra numa vida desregrada, né? E toda a imaturidade dele transparece. Por quê? Porque o dinheiro, o sucesso, é o grande amplificador das imaturidades, né, da pessoa. A pessoa pode tudo. E aí a gente vê esses escândalos que estão por aí, né? Aí se você for se lembrar, a gente está falando de futebol, o Ronaldinho, né? O Ronaldinho lá, ele casou com aquela mulher no Castelo da França, poucas semanas depois descasou, gastou assim milhões, né? Então, são essas loucuras, né? E engordou pra caramba, e orgias e tal. É isso. O próprio astro aí, Michael Jackson, mesma coisa, a gente sabe disso, né? O dinheiro, ele podia fazer tudo. Aí teve a síndrome de Peter Pan, né? Que ele construiu aquele castelo Neverland, né? Então, ele pôde realizar todas as fantasias dele, levar os garotinhos, aquele negócio todo, e dessomou bem cedo. Então é isso, é um grande amplificador. A gente só está trazendo isso, mostrar como é que não é fácil você lidar com esse poderio súbito, né? Então são poucas as pessoas que conseguem lidar com esse poder do dinheiro e do sucesso, né? Então a gente traz uma reflexão para o intermissivista, né? Que ele também não está pronto, senão não precisava renascer. Então muitas vezes, quando a pessoa chega e tem essa alavancada em termos de poderio e de dinheiro, é que a pessoa tem que parar e refletir. Vem cá, isso aí é muito temporário. Dinheiro, sucesso, isso é ótimo, mas é só um meio para a gente fazer alguma coisa. O que é isso? Essas pessoas, assim, na contramão também, né, que são famosas e conseguem fazer ONGs, fazer assistência. Ah, sim. Né, que no caso do Ayrton Senna, né, que deixou uma fundação, Ayrton Senna, sugere-se que seja intermissivista. Aí já é outro caso, né? Já é outro caso. Tem Ayrton Senna, no caso do Ayrton Senna, eu não sei se, eu acho que ele não era, mas assim, porque na verdade quem pegou foi a Viviane Senna, né? Que fez a fundação e tal, porque ser piloto de Fórmula 1 realmente é falar com a morte todo dia, né? Então, intermissivista, eu acho que risco mania, eu acho que ele, apesar do sucesso, ele dessomou bem cedo, né? Tá, obrigado. Agora, criaram um hospital com 5 especialistas. As mulheres chamavam Ana, Esther, Iná, Sara e Ema. Entende? Agora, colocaram o nome lá fora, com os nomes das pessoas. O negócio deu tudo para trás. Tá certo? Se for fazer assim, não dá certo. Deve-se ter cuidado. Analisa,
hematomas, esteriliza, inalemos e sara dores da costa. Essa é boa, hein? Essa é boa. Em matéria de reumatologia, essa que é boa, a sara. É terrível tudo isso. Tem, lá dentro. E tem uns que são mesmo terríveis, o tal do JB. Mas isso, eu queria só chamar a atenção, é assim, que saíram duas reportagens, uma eu já mostrei, né, que é essa que saiu na época, do Eu Me Acho, né, e outra que saiu recentemente também no Vida Simples, que é Chega de Mimimi, né, Chega de Mimimi. Então, é justamente o pessoal que é muito mimado, né, que os pais proveem tudo, e é justamente isso, que a geração atual, essa que é crítica, que a geração atual ela tá acostumada ao prazer imediato, né? É superestimulação, tudo, né? Tudo é muito fácil. Hoje em dia você pega, a gente viaja de avião, a gente vê as crianças, né, com o pai com iPad lá, cheio de estímulo, cheio de brinquedo. Então tem muito estímulo hoje em dia, né? Então as pessoas essa geração tem muita dificuldade de reflexão, elas não conseguem refletir, né? Porque tudo que elas querem, obtêm rapidamente, né? Então, para elas, qualquer dificuldade, elas caem nesse mimimi, né? nesse choro de que elas não estão sendo satisfeitas. Então, esse é um desafio dos tempos atuais, né? Muito conforto, sem apologia à pobreza, mas... É a era da fartura, que nós chamamos. Oi, pois não. Na página 8, cita a sociologia. Depois de mim, o dilúvio. Qual foi a história? Esse é o Luís XV, né, que é o rei de França, né? O cara é simplesmente o máximo, né? Então essa ficou famosa, todo mundo conhece, né? A Prémoise de Rouge, né? Quer dizer, depois de mim o dilúvio, depois do mundo que se exploda. Eu estou aqui reinando, eu sou... Acho que não era ele o Rei Sol, né? Acho que é o 14 que é o Rei Sol, né? Mas o cara era semideus, né? Então... Tem um outro que falou. O Estado sou eu. Então, o nível de soberba, né? Cara, mesma coisa, o primeiro rei da China, né? Também, né? Tem um outro que falou que o negócio... O primeiro rei da China também, que fez aquele exército dos homens de barro, né? Aquele lá também é terracota. Félix, lá em São Paulo tinha um parecido com esse do dilúvio, que era por cima de mim só avião. Quer dizer, ninguém podia passar por cima do cara. Por cima de mim só avião. Félix, aqui pois não. Na página 8, fatologia, quarta linha, autonomia recém-conquistada na vida intrafísica, alavancando a soberba de outrora. O que pode... Esse que é o nó górdio da questão, né? Porque a pessoa tem talento, a pessoa intermissivista, ela tem várias vidas, né? Com sucesso dentro da vida intrafísica. E ela, quando começa a recuperar os cons, esses talentos vêm. E ela começa a ver que ela tem muita habilidade, tem muita facilidade. Aquilo para ela não é nada novo, e ela consegue fazer tudo isso com o pé nas costas. E aí começa a subir na cabeça. Esse que é o ponto X da questão. Ela começa a dar, via soberba,
começa a vir aquele orgulho, acha que ela é especial, acha que ela pode muita coisa. Então, é esse que é o ponto X da questão que a gente quer trazer, que, olha, o sucesso dentro da sociedade intrafísica é muito importante, ganhar dinheiro é super importante, mas é simplesmente um meio para você fazer alguma coisa. E essa alguma coisa que é o problema, que ela esquece e o negócio dela passa a ser o sucesso. Esse que é o X da questão que a gente quis ressaltar. Na página 9, quarta linha, de baixo para cima, da fatologia, coloca o item a possível retomada de tarefa junto ao grupo evolutivo. Esse que é o desafio, né? Quando a pessoa sai dos trilhos, consegue fazer reflexão, o desafio é retomar. Essa retomada é que é perfeitamente possível, não tem nenhum mistério, mas assim, é a pessoa ter um mínimo de modéstia para saber que errou e que que essa retomada é possível, reconhecer que o grupo no qual ele saiu de um determinado do grupo evolutivo, passou para outro grupo, ver que o outro grupo é menos avançado que o primeiro, e ele voltar. Quando ele volta, ele diz, não, olha, pisei na bola, tudo bem, vamos em frente. Isso que a gente está querendo trazer, que é o retomador de tarefa, né? Que é o retomador de tarefa, que se aproveite essa chance na retomada para não errar mais, né? Então, por quê? Porque o que eu quero chamar a atenção é que talvez um dos aspectos mais difíceis dentro da caminhada evolutiva da pessoa é dentro do grupo. Talvez uma das coisas mais difíceis é dentro do grupo, porque o grupo é complicado, a gente sabe disso, tem muita imaturidade, tem de tudo dentro da SUSIM, tem soberba, tem incompreensão, tem uma série de coisas, mas é a pessoa passar a enxergar que o grupo evoluindo junto, tudo melhora. E se ele atrelou a sua ProEx, a uma ProEx de grupo, tudo isso tem que ser pensado, né? A pessoa não pode ter a ilusão de que no grupo evolutivo, né, que nem, por exemplo, dentro da Conscienciologia, só tem desperto, só tem desassediado, só tem gente sábia. Não é nada disso. A gente sabe que não é. Tem muito atrito, tem muita incompreensão, é isso mesmo. O processo de grupo é esse. É fácil? Não é fácil, é difícil mesmo. Tá? A gente sabe disso. Agora, eu recomendaria a vocês seguir aquilo que eu falei. O meu reino, o sol não se põe. Eu já falei que eu estou usando a técnica lá do rei. Quer dizer, o período antilucano é isso. A gente trabalha 24 horas. Agora, é bom vocês se prepararem, vocês vão caminhar para o FIEX. Na UFIEX vai ser mais ou menos assim, a TENEPS fica de 24 horas. Nos reinos próximos de vocês, o sol não vai se pôr. Tá certo? Então, vocês aguentam aí. Félix. Oi. Você poderia comentar sobre o último item da parafatologia? A inevitabilidade do autoenfrentamento pelo baixo rendimento das metas traçadas no curso intermissivo pré-ressomático. Desculpe, o último item da parafatologia. Tá. Porque o que acontece é justamente a Melim, né? A Melim já é um prenúncio disso, né? A pessoa sabe que tinha muita coisa para realizar, o tempo vai passando e ela vê que o rendimento dela não foi essas coisas, né? Ela se achava tão especial, mas o rendimento não foi nada especial. E aí ela começa a entrar num processo mais de repente, vitimização, de carrancismo, e sabe que se teve curso intermissivo, vem autoenfrentamento aí, né? Vem uma certa autocobrança, né? Mas o que a última linha, na última sentença, a gente coloca aqui que, não, da fatologia, né? Da fatologia de cima,
é que é a interassistencialidade tardia, mas suscetível de virar o jogo nos 45 minutos do último tempo. Isso é importante porque isso foi inspirado por uma colega nossa, voluntária, a Bárbara, que ela dessomou tem pouco tempo, mas assim, ela chegou no Instituto em 2007, ela já desenganada, né, com o processo de câncer lá dos rins, com metástase e tal. E os médicos diziam assim, olha, 90 dias, coisa assim. E ela apareceu lá no Instituto, lá no Rio de Janeiro, e ela, na verdade, entrou em contato comigo, começou a conversar com as pessoas, começou a voluntariar, ela virou professora de CIP, virou professora de CPC, ela virou professora de ACP1, escreveu um livro e dessomou. Ou seja, isso foi inspirado nela. Ela virou o jogo nos 45 minutos. Ela conseguiu viver mais praticamente 3 anos. Quer dizer, ela sabia que tinha... E ela disse, não, o tempo que eu tiver, eu vou em frente, vou em frente. Então, para mim, a gente escreveu isso aí pensando nela, que é possível sempre fazer a virada. Eu acho que acho que aí é só na próxima, né? Porque eu acho que tem que ser através de realização, né? Mas modificar ali modificar o pensênio nos 45 minutos, tendo interassistência. Eu acho que tem que ser em cima de realização, né? Que o senhor acha? Tem que ser em cima de realização. Tem jeito, aí é para próxima. Mas ela precisa ser em cima ali da proexis, ou ela pode ser em cima ali de uma mini proexis intuitiva, ali, que a pessoa tem ali uma intuição de interassistência, né? Mas ela ainda não tem todo ali o mecanismo de como utilizar ali as suas potencialidades, né? Então, ela utiliza, mas utiliza de uma forma ali entre altos e baixos, vamos dizer, né? Eu acho que não tem jeito. Eu acho que tem que esperar a próxima mesmo. Vai que sirva como fixador para na próxima não errar mais. Mas olha, falar em próxima realização, nós esperamos mais 100 verbetes seus. Tá bom? Ok, obrigado. Muito bom. Nosso comercial. Obrigada. As pontuações de hoje foram 50 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 20 perguntas online. E os recados de hoje são da Liliana, sobre Longevitar terceiro encontro, e do Eduardo, higiene consciencial. E agora, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Tem um ditado que diz, quem avisa, amigo é. Então, a gente está aqui avisando aos amigos da enciclopédia que venceram a assinatura no mês de setembro. Infelizmente, nenhum amigo cuja assinatura venceu neste mês já renovou. Então, a gente está pedindo, se você puder voltar ao nosso convívio como amigo, renove o quanto antes. Você pode ir diretamente aqui no CEEC, na recepção, ou se você é de fora, entre em contato pelo telefone 45, código de área, 35 25 26 52 e volte a ser nosso amigo. Muito obrigada. Boa tarde. A Longevitar convida a todos vocês ao terceiro encontro sobre longevidade. O evento será realizado na SOCIN, no Centro de Convivência do Idoso, que fica do lado da Praça da Bíblia. Vamos comemorar, então, no 1º de outubro, o Dia Internacional do Idoso. O evento é gratuito, vai começar às 14h30 até às 18h30. Convidem a seus pais. Aguardamos a todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O CEEC convida para o curso Higiene Consciencial. O curso Higiene Consciencial vai acontecer do dia 5 a dia 7 do 10 de 2012, aqui no CEEC. Dentre os temas abordados, estudaremos as distorções cognitivas, o padrão homeostático de referência, os extrapolacionismos. Teremos um campo também
bioenergético de asepsia intraconsciencial, visando a consciência se autoperceber, fazer os diagnósticos e ela funcionar sem as interferências dos heteroassédios, para que ela faça seu autodiagnóstico e promova a higiene consciencial. Maiores informações, telefone 3525-2652, na recepção do CAEC. Obrigado. E o verbete de amanhã é Paciência Incólume, de especialidade de interassistenciologia, com a autora, professora Eliana Esquiante. Obrigada a todos e uma boa tarde.